A TV GP1 recebe hoje a candidata pelo PSOL ao governo do estado, Madalena Nunes. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada, Leonor. Nós vamos começar hoje falando sobre a alternância de poder. Nós temos 20 anos do governo do PT, no Palácio de Karnak. E qual a importância para a senhora dessa alternância de poder? Então, é muito importante, Para nós, essa alternância de poder é um dos pilares, digamos assim, da democracia. Porque é exatamente a partir de uma construção democrática que vamos apresentar alternativas para se fazer essa alternância, garantir essa alternância. Então, nós precisamos, principalmente, garantir que essa alternância contemple a classe trabalhadora, contemple as organizações sociais, contemple as comunidades negras, LGBTQIA+, contemple as mulheres negras, porque o que a gente assiste é que é uma elite branca e mesmo naquele momento é importante registrar que a gente elegeu, e nesse período eu militava no PT, que a gente elegeu o PT, a gente imaginava que naquele momento a classe trabalhadora fosse ocupar o seu lugar nesses espaços de decisão e não foi o que aconteceu. Falta democracia, falta alternância de poder, falta garantir que os setores da sociedade, os mais explorados, os que mais precisam do Estado, não estão nesses espaços. Então, as outras pessoas da classe dominante, da elite brasileira e do Piauí, é que decidem as nossas vidas. Durante a oficialização da sua candidatura, a senhora falou sobre a importância de cuidar de mulheres. Como seria essa abordagem na prática, através de projetos? Na verdade, a gente tem projetos, Nós temos uma legislação muito rica. Nossa Constituição, ela é muito rica, ela contempla todas as nossas, digamos assim, necessidades básicas. O que falta mesmo é vontade política. Então, cuidar da mulher, uma sociedade onde a maioria, a grande maioria, somos nós mulheres, mulheres negras, que é a maioria da sociedade, a maioria do eleitorado, no entanto, são os homens, na grande parte das vezes, homens brancos, que estão decidindo a nossa vida. Então, a gente construir, garantir uma sociedade feminista, ou seja, porque o feminismo, é importante a gente dizer, não mata ninguém, nunca matou ninguém. Uma sociedade feminista que possa desconstruir o machismo estruturado dentro do capitalismo, que nós precisamos, sim, desconstruir a partir, inclusive, da participação da mulher. Então, cuidar da mulher é perceber a importância da mulher nos espaços de decisão, de poder, é perceber que a educação depende muito da mulher. Nós, mulheres, estamos na educação básica, nós, mulheres, estamos na educação infantil, na educação superior, enfim, estamos nos lares, estamos nas ruas, e o Estado, a sociedade, precisa ter esse cuidado com a mulher. E acabar, por exemplo, nós não podemos de forma nenhuma permitir que continue esse ataque tão violento contra nós mulheres. Com feminicídio, o número de feminicídio aumentou muito no nosso estado. O Piauí é um dos estados que mais mata mulheres, quando temos o Brasil, que é um dos países que mais nos mata. Nós temos várias escolas sucateadas e isso ainda é muito pior no interior do estado. No campo educacional, como a senhora pretende melhorar? Essa questão da educação é muito, muito importante. E é mais importante ainda que as pessoas se preocupem com isso, porque o que estamos vivendo no ataque à educação é assim, uma coisa muito lamentável, Não só com o sucateamento, com a destruição das escolas, mas também com uma educação que não transforma, uma educação que não contribui para o avanço da sociedade, uma educação que vem com cartas marcadas, a partir de programas que não representam as necessidades das pessoas, as necessidades sociais. Então, é muito lamentável a gente viver essa situação, mas queremos dizer que, para nós, a educação libertadora é aquela teorizada, mas também praticada por Paulo Freire, onde ele diz: a sua cabeça pensa aonde seus pés pisam. Então, não adianta essa educação que não representa, que não traz na sua lógica, no seu modo de fazer, a realidade concreta das comunidades e da sociedade. O Anuário de Segurança Pública 2022 divulgou Teresina como a 4ª capital mais violenta do Brasil. Como a senhora pretende mudar essa realidade? Infelizmente, a violência é um dos problemas mais sérios que nós vivemos no Brasil, no Piauí também. São várias questões. A violência é alimentada, primeiro,
nós entendemos que é alimentada pelo governo central. Então, nós temos um desgoverno na presidência da República que alimenta a violência, né? E, a partir daí, traz para a sociedade, e também aqui para o Piauí, que enfim, a realidade não é separada, né? Que traz aqui para o Piauí também a violência que se destaca como o quarto estado no Brasil. E é possível, a partir, inclusive, do diálogo com as comunidades, a partir do diálogo com a juventude, que é a grande, digamos assim, prejudicada com toda essa situação, porque está sendo tirado a perspectiva de futuro, inclusive, porque se a gente não tem presente, como é que vamos construir o futuro? Então, entendemos que tem muito a fazer em relação à segurança, mas não é apenas a segurança como se fosse algo abstrato. A segurança está a partir da célula familiar, a partir de cada pessoa, de cada família, a partir da escola, a partir do trabalho, enfim. É uma segurança que contempla uma dimensão muito grande, que aí sim nós precisamos conversar com a sociedade, dialogar para construir saídas, para construir, de fato, uma sociedade igualitária, segura e feliz. A alta carga tributária é um desafio para quem vai gerir o Estado, porque além de custear a máquina estatal, custeia também os serviços públicos, como saúde, educação, e acaba que os pobres pagam mais, porque todo consumidor paga os mesmos valores de impostos. Como a senhora vê um projeto, caso eleita, de tornar os impostos de forma mais justa? Essa questão tributária no Brasil é uma das maiores injustiças que a sociedade brasileira, os governos, na verdade, a classe dominante comete contra a sociedade brasileira. Primeiro, como você disse, né? Quem paga mais somos nós, a classe trabalhadora, as pessoas desempregadas. É um absurdo uma pessoa que está desempregada pagar o mesmo imposto ao adquirir qualquer produto ou serviço de um milionário, né? Então, existe uma injustiça muito grande, que inclusive é um desrespeito à Constituição Federal de 88, que traz como em um dos seus artigos, né, um preceito constitucional de cobrar impostos das grandes fortunas, das grandes riquezas, que não é feito, nunca foi feito, porque os ricos dominam o nosso país. Então, se a gente quer transformar a sociedade, inclusive na questão de garantir uma reforma tributária justa que cobre dos ricos, que cobre das grandes fortunas, que faça com que a sociedade seja desonerada, porque a classe trabalhadora não pode ficar responsável por manter o Estado. Nós somos responsáveis por essa manutenção de forma injusta. Como é que nós podemos fazer isso? Apoiando a reforma tributária. Nós precisamos garantir uma reforma tributária progressista. Quem tem mais, paga mais. Quem não tem, não paga. A pandemia trouxe diversos impactos negativos e o fechamento de empresas e a demissão em massa foram um dos impactos, certo? Como a senhora pretende melhorar essa questão do desemprego? Nós tivemos aí realmente na pandemia um grande impacto, né, no comércio, na produção, na indústria, porque de fato as pessoas precisavam ficar em isolamento social. Então, o que nós precisamos perceber é que foi uma política intencional que se aproveitou da pandemia para atacar o emprego das pessoas, para tirar as condições de vida, para piorar a situação da classe trabalhadora, que estão numa situação muito difícil, que precisa ter uma política que reconheça esse prejuízo que o Estado e que o país trouxe para essas pessoas, trouxe para as pequenas empresas, aos pequenos negócios, enfim, e que nós precisamos saber como retomamos, e não tem outra forma senão através de políticas públicas, de incentivo, de empréstimos, não cobrando esse juro absurdo, mas de empréstimos que de fato dê as condições das pessoas retomarem a sua vida, retomarem a sua produção. Na parte da infraestrutura, os piauienses convivem com ruas esburacadas, escolas sucateadas, falta de hospitais. Quais suas propostas para essa área? Nós temos um dos estados mais ricos do Brasil. Essa história de que o Piauí é pobre é mentira. O Piauí é muito rico. O Brasil é muito rico. O Brasil é uma das maiores riquezas do mundo. Então, aqui no Piauí, o que a gente pode perceber? É exatamente o descaso dos governos, da prefeitura. Inclusive, a gente vê aí a greve do município, quer dizer, a preocupação que a prefeitura tem com a sociedade, com a educação da nossa cidade. A questão dos ônibus, que está aí um caos, né? A gente já colocou antes, que é um absurdo. Precisamos perceber que tem dinheiro,
tem dinheiro, né? Não é isso, não pode, tem dinheiro, o Brasil é rico, o Piauí é rico. O que tem é uma intenção de tirar cada vez mais recursos do setor público para incentivar o setor privado. Toda essa infraestrutura depende do Estado, depende da vontade política. Né? Não justifica ruas esburacadas em Teresina, nada justifica isso. Nada justifica um hospital não poder atender a sociedade, que é quem sustenta, a gente falou dos impostos. Quem sustenta tudo isso, quem paga tudo isso somos nós. Então não justifica a gente pagar e não ter o serviço público de qualidade. Então nós entendemos, enquanto PSOL, que o serviço público precisa ser valorizado. A senhora pretende reduzir o número de secretarias, cargos e gasto com o pessoal, caso eleita? De forma nenhuma. Nós não podemos reduzir gastos com o pessoal, porque é exatamente o que a gente está dizendo, é que precisa ser fomentado o serviço público, precisa ser valorizado. Então, está faltando servidor público, nós vamos garantir concurso público, vamos garantir que o Estado funcione a partir do serviço público. Nós não podemos desvalorizar o serviço, que é a lógica da política neoliberal do país, mas também do Estado. Né? O que é a política neoliberal? A política neoliberal, ela diz que o Estado tem que ser pequeno, tem que ser reduzido, mas para nós, trabalhadoras, trabalhadores, desempregadas, desempregados, pessoas, juventude, enfim, pessoas negras, enfim, é exatamente para quem precisa do Estado. O Estado não alcança as periferias de Teresina. O Estado não alcança os municípios de Teresina, as comunidades quilombolas. Alcança, muitas vezes, na maioria das vezes, com violência, né? Matando, o próprio Estado matando as pessoas. Nós temos a polícia que mais mata, né? E também, consequentemente, a que mais morre do mundo. Isso é um absurdo. Mas o que é que a gente diz? Enquanto ele tira o serviço público, diz que tem que ser o Estado mínimo para nós, para quem trabalha e para quem paga imposto, porque os ricos não pagam, a gente já tratou aqui disso, ele mantém um Estado muito forte para essas pessoas. Né? Então ele tira, por exemplo, a gente tem uma dívida, um sistema da dívida que tira metade dos recursos para pagamento de juro. Então é um sistema que a gente não pode, é uma situação que a gente não pode continuar. Eles querem dizer que é porque o Estado precisa ser reduzido, precisa diminuir o número de servidores públicos, precisa diminuir o número de serviço público, o número de cargo público, e não é esse o problema. O problema é o contrário. Nós precisamos fomentar o serviço público, as políticas públicas, garantindo os direitos de servidores e servidoras. Nós entendemos que o Estado existe para investir os nossos recursos na própria sociedade. Entendemos que quem paga o Estado é a sociedade e precisa ter de volta, né, o que investiu na sociedade. A senhora tem 1 minuto agora para falar, né, dar um recado ao povo piauiense. Primeiro, a gente gostaria de agradecer o espaço, né, desse diálogo muito importante. Foram trazidos elementos muito importantes que a sociedade precisa participar. Para nós, assim, nesse minuto final, o que nós queremos dizer? Vamos nos organizar enquanto classe trabalhadora. Vamos nos organizar enquanto mulheres negras. Nós precisamos transformar essa realidade e depende de nós também. Não vamos culpar apenas os outros. Nós, enquanto sociedade, enquanto mulheres, enquanto classe trabalhadora, não podemos permitir que o Estado exista para beneficiar poucos. O Estado é mantido por nós, com os nossos impostos. E nós precisamos, a partir da nossa organização, participar e cobrar do Estado políticas públicas que atendam aos nossos direitos. Então, o que eu chamo a atenção da sociedade é para isso. O nosso papel transformador dentro da sociedade.